E aí galera, tudo bem? Eu sou o Carlos. Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, eu peço humildemente a vocês que se inscrevam aí no canal, deixem o seu like, seu comentário. Ajude o nosso canal a crescer para a gente poder estar se inspirando cada vez mais a criar conteúdo e trazer vídeo aqui para vocês. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre se sentir perdido, cara. Eu acredito que essas talvez sejam uma das piores sensações que a gente pode ter na vida, mas ao mesmo tempo eu acredito que esse pode ser um ponto de partida para a gente poder ter uma vida melhor. É bem, como que eu posso dizer para vocês? Acho que é uma antítese, né, de português. Enfim, é bem contraditório, né, que eu estou tentando dizer para vocês. Por que que eu acho que tem um lado negativo e positivo? Cara, o lado negativo é que a gente se sente para baixo, a gente se sente sozinho, perdido, a gente sente que não tem ninguém com a gente, né? que estamos cada vez mais entrando num poço escuro, sem fundo, sem uma luz que possa nos guiar. E essa é uma das piores sensações que a gente pode vivenciar na vida, porque a gente se sente solitário, a gente percebe que nada está indo para frente, às vezes a gente está cercado de pessoas, né, no sentido assim de ter pessoas ao lado, a gente tem, só que ao mesmo tempo você está sozinho, entendeu? É até um assunto que eu vou trazer num outro vídeo futuro. Porém, esse pode ser um ponto de partida para nossas vidas, por quê? Assim como eu estou enxergando isso para minha vida hoje em dia. A partir daquele momento você vê, você percebe que a sua vida, ela depende de você para poder prosperar. Então, quando eu falo em prosperidade, eu não falo necessariamente na questão de grana. Que prosperidade, acho que ela se tornou uma palavra muito uh, desgastada, uma palavra muito focada só nesse sentido. Mas enfim, eu falo prosperar em quais sentidos? Poxa, aprender a se conhecer melhor, fazer coisa por você, poder passear, sabe? Tipo, poder fazer as coisas sozinho, tipo, ir num parque, em lugares diferentes, que nem aqui em São Paulo. Eu busco ir sempre a um lugar diferente. Eu gosto de ir num shopping, no cinema, em lugares, cinemas diferentes. Eu gosto de fazer viagens em lugares diferentes. Eu pretendo conhecer alguns lugares no interior de São Paulo, ir no Farol Santander, que são lugares que tem aqui em São Paulo, entendeu? Então, assim, são coisas que você começa a refletir e trabalhar em você, porque às vezes a gente depende muito do outro para fazer as coisas. E eu acho que isso tem uma ligação muito grande com a questão de se sentir perdido, porque, cara, a gente se sente perdido quando você muitas vezes não tem propósito de vida. E muitas vezes o propósito de vida, né, boa parte dele, eu acredito que ele está ligado a algumas pessoas e algumas relações que a gente tem na nossa vida. Entendeu? Então, se você tem amigos que você não pode contar, se você tem familiares que você não pode contar, filhos que você não pode contar, uma esposa, uma namorada, né? Eu acho que isso tudo meio que tira um pouco do nosso propósito, entendeu? Porque eu acredito que, por exemplo, eu pego por mim, eu tenho a minha filha. A minha filha, ela meio que, ela é um dos meus propósitos maiores de vida, entendeu? É ela que me faz querer levantar para trabalhar, ela que me faz querer estudar, ela que me faz querer correr atrás de projetos de vida, por quê? Porque eu quero prover a proteção para ela, o cuidado para ela, o alimento para ela, entendeu? Então, assim, o propósito, cara, acho que diferente né, para essas questões de sentir perdido, o propósito, diferente do que esses caras só colocam como grana, 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 sempre focar atrás do dinheiro, eu acho que ele vai muito além. Acho que o propósito ele começa nas pequenas coisas, o propósito ele começa em para que e para quem a gente quer agregar aquele tipo de foco que a gente está buscando para as nossas vidas, entendeu? Assim como eu disse sobre a minha filha.
é algo que me dá propósito para viver, para correr atrás de coisas maiores, entendeu? Então, assim, cara, eu acho que se você se sente sozinho, se você se sente perdido na vida, acho que você tem que aprender a se conhecer melhor, entendeu? Buscar fazer coisas que antes você não fazia, mudar os seus hábitos. Inclusive isso é algo muito, muito, muito difícil. Não vou falar aqui que é fácil, que é coisa de papo de coach. É algo que é um processo lento. Eu venho tentando isso na minha vida e eu sei o quanto que é difícil. Não é simples você mudar o seu horário para dormir mais cedo, acordar mais cedo, se alimentar melhor, organizar a sua questão financeira, mudar os seus estilos de música, principalmente, que, né, é outra questão que afeta muito a gente. Talvez fale isso mais para frente e tal. Então, assim, cara, não é simples a gente mudar, a gente renovar e buscar novos caminhos para as nossas vidas, mas a gente tem que aprender a fazer isso por nós, velho. Principalmente você que é homem, entendeu? Porque é uma coisa que a gente já sabe, cara, e se eu for falar aqui, possa ser que apareça algumas pessoas, principalmente mulheres, aí no comentário e coloque que é um exagero. Mas, no geral, o homem, ele é muito... Não posso dizer para você, depois que a gente entra na vida ali meio que adolescente para adulto, jovem adulto, a gente percebe, cara, que é nós por nós mesmos, entendeu? É eu por mim mesmo, porque ninguém se importa com as minhas dores, ninguém tá nem aí com os meus problemas. E se eu for abrir o meu coração e eu falar para essas pessoas, normalmente eu vou ser taxado de bobo, de tolo, entendeu? Não vão valorizar o que eu estou dizendo ali naquele momento. Entendeu? Então, para o homem é muito mais difícil a gente aprender a gente ser compreendido. Acho que essa é a melhor palavra. Então, assim, a gente precisa a trabalhar em nós mesmos, buscar informações, cara, seja lendo livros, criando novos hábitos, tentar aquilo que você pode, velho, na medida do possível, para você aprender a lidar, né, com esse sentimento de se sentir sozinho na vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso aqui, ó, diário. Isso aqui, cara, é a melhor terapia que eu posso ter na minha vida. Eu não passo com psicólogo. Se você quiser passar, pode ser bacana, pode ser que te ajude. Mas no meu caso, o que me ajuda é isso aqui. É eu estar fazendo vídeo, compartilhando, me expondo com vocês. E ao mesmo tempo, isso aqui, cara, eu estar usando o diário, compartilhando aqui as minhas ideias, os meus sentimentos. Eu venho utilizando isso aqui desde 2019. Entendeu? Um colega me deu esse diário aqui e eu comecei a colocar minhas ideias, meus sentimentos, principalmente na época da pandemia, questões de relacionamento, questão de trabalho, do lado profissional, quando eu perdi a minha filha e tudo mais. E sempre me ajudou bastante, cara, entendeu? Então é isso, velho. Você como homem, aprenda a buscar formas de trabalhar o seu psicológico sem que você precise necessariamente de alguém. É difícil. Muitos podem dizer que eu estou falando aqui é tóxico, mas é uma pura realidade. Entendeu? O homem, ele é mais solto no mundo, ele é mais individual. A vida força ele a ser individual, a vida força ele a engolir as próprias dores, a se virar nos 30. Então é isso, cara, entendeu? Busque formas, estratégias de poder sempre se renovar, de poder sempre se erguer, porque no fim das contas, cara, ninguém vai poder tirar do fundo do poço, só você mesmo, entendeu? E é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para estar ajudando mais pessoas. Faça parte dessa família, né? Eu estou começando aqui a compartilhar as minhas ideias. Espero que eu possa agregar na vida de vocês de alguma forma. Tamo junto, galera. Valeu. Um abraço, hein?